semana, começando o Pop Verso no ar e Pop Verso já com um novo disco de Beyoncé entre nós. Vamos falar sobre isso. Além disso, vamos também falar sobre Copa do Mundo. Você que está aí assistindo ao Pop Verso, está animado para a Copa e mais representatividade na política. Enfim, é tanta coisa aqui, ó, que eu ficaria horas, mas eu não tenho tempo. A gente precisa começar o programa, então roda a vinheta. Vamos falar de Copa do Mundo? Pois é, gente, você que está aí assistindo ao Pop Verso, hashtag Pop Verso CNN, inclusive, deve estar pensando assim, Copa do Mundo? Mas quando? Tem Copa do Mundo esse ano, em novembro, e o Léo tá aqui comigo. Amém. Você tá empolgadaço? Ah, eu tô feliz. Copa do Mundo é uma época legal, né? Uma época de muita resenha. Né? É divertido. Copa do Mundo no Catar entre 21 de novembro e 18 de dezembro. E a gente vem de anos muito difíceis. E aí eu tô com uma dúvida aqui. Será que a galera que tá aí assistindo, será que os brasileiros de fato estão empolgados com a Copa do Mundo? E o Léo tá aqui porque ele tem números, não só números. Leonardo tem o quê? Um telão para explicação dele. Tem um telão para chamar de meu, porque 71% dos entrevistados de uma pesquisa feita pela agência Apoema acreditam no Hexa. Acreditam Sério? na nossa sexta estrela, sexto título aí da seleção brasileira. Veja bem, não que eu não acredite, tá, gente? Mas me surpreende muito esse número. Eu achei que, sei lá, ia estar ali em 40%, Não, dá pra ter uma confiança, Dá? É, dá. Assim, embora 48% dos entrevistados se sintam um pouco distantes da seleção. Então é um número alto, mas também é um número alto de pessoas que não acreditam aí, não assistem, não acompanham tanto assim o time. A sensação que eu tenho na minha bolha, o meu datamari aqui é que, enfim, na minha bolha parece que diminuiu, mas pelos números a gente percebe também que as pessoas estão se sentindo mais, né? É, assim, é um número alto, né, de pessoas que não estão se sentindo tão conectados com a seleção. Eu mesmo já passei por momentos de não ligar muito para a seleção brasileira, mas na época de Copa as coisas tendem a mudar, tendem a ter uma mudança. A gente ama. Léo, qual o próximo dado que você tem aí? O próximo dado que eu tenho é que 42% dos entrevistados disseram ter essa relação do futebol construída com o início ali em vivências familiares. Você é uma pessoa que as pessoas sabem que tem ali a relação com seu pai, o futebol é muito próximo. Total, eu comecei a acompanhar futebol por causa do meu pai que era cego, então ele era apaixonado por futebol, ficava ouvindo no radinho e eu tenho lembranças afetivas mesmo da Copa de 94, Copa de 98, ou enfim, campeonatos nacionais, ele era torcedor do Corinthians. E é uma coisa afetiva mesmo, você assistir futebol para algumas pessoas é você ter essa conexão com alguém da família, alguém importante. No meu caso, alguém que infelizmente não está mais aqui, mas me conecta a ele, o futebol. Então eu tô bem ansiosa para essa Copa, vai ser a primeira Copa que eu vou estar sem meu pai e eu acho que vai ser uma conexão importante minha com ele. Tem um momento marcante de Copa que você lembra, assim, você fala, pô, agora... Olha, eu lembro que em 98, nos pênaltis, 98 teve os pênaltis com a Holanda, não foi? Me corrijam se eu estiver errado. E eu lembro, eu tinha 8 anos, 8, 9 anos. E eu lembro que eu assistia pênalti segurando a mão do meu pai, assim. E aí a gente ficava de mãos dadas, assim, com o olhinho fechado, assim, vai. E eu tenho essa lembrança muito clara na minha cabeça desse momento. Ó, lembrei, Holanda, confirmaram aqui comigo, tá vendo? Como é lembrança afetiva, né? A gente não esquece dos detalhes. O pessoal confirmou que é Holanda e eu não costumo lembrar essas coisas. Então é uma memória muito carinhosa, assim, que eu tenho com ele, de fato. Ai, tô adorando esse papo. Tem mais um número aqui que é um número que, assim, eu fiquei bastante chateado com esse número, porque só 32% dos entrevistados dizem que na Copa gostam de se reunir com os amigos para ver um jogo, que é um número muito baixo. Só? Esse não, eu chutava para 99%. Assim, não existe isso, pessoal. Copa do Mundo, joguinho da seleção brasileira é o quê? Chamou aquela galera... cervejinha, amendoim, coisa louca. É isso, churrasco. Óbvio. Churrasco, óbvio, mas talvez tenha coisa da superstição, né, envolvida aí. Tem muita gente que prefere ver sozinho. Eu quero ver sozinho, quero ver no meu lugar, na minha casa, no meu sofá, e ninguém me tira daqui, porque se me tirar o Brasil vai perder. Então pode ser que tenha alguma relação com isso também. Eu sou um pouco supersticioso, mas não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Para encerrar, então, a nossa conversa, a gente tem um telão aqui da comemoração. Galera animada aí. Olha lá. E
não é que a família Kardashian tem poder, minha gente? Sempre soube, mas mais uma confirmação, porque elas foram lá no Instagram criticar, né, que o Instagram estava tentando ser o TikTok. O Instagram voltou atrás e falou, ok, não vamos continuar com isso. O que é isso? Eles estavam investindo ali em vídeos em tela cheia na vertical, que é muito parecido com o que o TikTok faz. Agora não vai mais ter isso. O Instagram desistiu de mostrar esses vídeos no feed. Além disso, também vai ter menos postagem recomendada. Sabe quando você está passando no feed, aí aparece o post de alguém que você não segue e você fala, como esse post apareceu aqui? Então, é um post recomendado de uma pessoa que você não acompanha, então não vai mais rolar isso. Na verdade, vai rolar menos isso. O Adam Mosseri, que é o head do Instagram, ele falou sobre essa mudança de planos numa entrevista à newsletter Platformer. E só para contextualizar o momento, isso acontece na mesma semana em que o Facebook registrou pela primeira vez uma queda anual da receita, lembrando que o Facebook e o Instagram são da mesma empresa, a Meta. Mudando de assunto agora, o final de semana foi de muita alegria porque finalmente temos o novo disco de Beyoncé, Renaissance, entre nós. E não surpreende ninguém, surpreende um total de 0 pessoas o sucesso, né, que esse disco já chegou fazendo. Só para você ter ideia, as músicas do Renaissance, 7 músicas do álbum, na verdade, estavam no top 50 global do Spotify até hoje de manhã. No dia do lançamento, a Beyoncé emocionou os fãs porque ela dedicou o disco ao tio Johnny dela, um homem gay que morreu por complicações da AIDS. E esse é só o começo do Renaissance, viu? Porque esse novo álbum é só o ato 1 de 3 gravados durante a pandemia, ou seja, teremos mais Beyoncé e teremos mais Matheus, porque quando a gente fala Beyoncé, ele aparece. Euzinho aqui, crítica especializada, Beehive em peso aqui. É isso, setorista de Beyoncé do Pop Verso. Matheus, tá todo mundo muito feliz por causa desse disco novo, né, o Renaissance da Beyoncé, que é um disco que, enfim, como a carreira da Beyoncé vem sinalizando nos últimos anos, tem mensagens importantes, tem, enfim, questões que ela discute ali e tem também feats nesse disco. Ela trouxe artistas para dividir esse momento com ela. Quem são esses artistas? Exato. O que é mais legal, assim, de se falar é que as parcerias da Beyoncé não são meras parcerias. Ela podia pegar qualquer artista grande aí do mercado, mas ela vem selecionando muito as pessoas com quem ela faz feat. E a primeira delas que a gente vai falar, que são 3 que tem no álbum, é a Tems. A Tems, ela foi a primeira nigeriana a bombar, assim, o álbum dela bombou na Billboard Hot 100 e é incrível a gente ter uma nigeriana ali bombando numa das maiores charts, claro. Assim. E é bem isso que você falou, né? A Beyoncé trazer a Tems pro álbum é também uma mensagem que ela quer passar. Porque é isso que o Matheus falou, gente. Qualquer pessoa aceitaria esse convite. Mas ela tem ali uma estratégia e ela tem um posicionamento foco. E ela quer realmente concluir isso. Exato. Além disso, a Tems, ela fez parceria com o rapper Future no Wait For You, na música. E em junho a gente falou de BET e ela também ganhou como melhor artista internacional. E ela tem parcerias também com o Drake e o Justin Bieber. Então, assim, peso, ela tá assim bombando. Maravilhoso. Muito legal. A gente tem também o Bin, que é jamaicano, um rapper jamaicano. Ele tem parceria com Anitta, Major Lazer, Justin Bieber. Então, assim, o cara também tá bombando e é muito legal a gente ter um foco, assim, em outros artistas de diversos lugares, né? O papel de quem tá nesse espaço consolidado como a Beyoncé, justamente abrir caminhos para pessoas que não teriam essa oportunidade, né? Certeza. E ela faz isso muito bem. E é muito legal, porque em uma entrevista que ela deu em 2007, o entrevistador perguntou para ela, Beyoncé, como você gostaria que eu te descrevesse? E ela fala, uma lenda em formação. Aí ele fala, mas isso é muito grande. Ela fala, por isso que eu disse informação. Então, é muito legal uma lenda, que é a Beyoncé, ela pegar talentos de diversos lugares para fazer eles brilharem, colocar foco, né? E em outro lugar que ela também colocou foco foi na Grace Jones, que também é jamaicana. A Grace Jones, ela é atriz, modelo, cantora, e é muito legal porque ela que abriu o caminho ali para o afrofuturismo. O afrofuturismo ele é uma característica ali social, cultural e também muito visual. Então é muito legal a Grace Jones, ela tá nesse álbum da Beyoncé porque ela foi pioneira de muita coisa, só que ela não foi reconhecida. Então ela estar no álbum da Beyoncé e a Beyoncé falar, gente, o meu álbum é inspirado no álbum Hurricane da Grace Jones, é muito valioso, sabe? É super importante ela fazer isso.
Matheus, só uma última pergunta. Você gostou? Diga. Eu sei que essa pergunta é óbvia, né, gente? Matheus gostou do Renaissance, mas em um tweet, o que você falaria sobre esse álbum? É um álbum icônico, esperado e que a gente pode ver que vai repercutir para diversas gerações, com certeza. E com certeza vai influenciar outras cantoras também e outros músicos por aí, porque é isso que Rainha faz, gente. Exatamente. E acho que o mais legal disso tudo, Mari, é a gente quebrar aquele estereótipo de tipo, tá tendo gente nova. Não vai ser a nova Beyoncé, não vai ser a nova Rihanna, não vai ser o novo Michael Jackson. São novos artistas pretos que estão aí para fazer a sua história. Exatamente. E é isso que a Beyoncé vai deixar de legado. É isso. Obrigada, Matheus. Obrigado, Mari. Hashtag Popverso CNN, você sempre aqui com a gente. Vamos de notícia? Você que está aí acompanhando a programação da CNN, com certeza viu que ao longo do dia, ao longo do final de semana, a gente falou muito sobre o caso de racismo contra os filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Eles estavam num restaurante super famoso em Portugal e aí um vídeo começou a viralizar na internet, esse vídeo da Giovanna Eubank indo até a mulher que xingou as crianças e os turistas angolanos que também estavam ali, e ela reage às ofensas, ela vai lá e ela se posiciona, ela de fato combate o que aconteceu. A nota da assessoria do Bruno e da Giovanna diz ainda que o Bruno chamou a polícia, que o casal prestou queixa formalmente contra a mulher numa delegacia portuguesa. A mulher foi detida, mas depois foi liberada, segundo o jornal português Público. Nesse domingo, o restaurante também se manifestou nas redes sociais. O clássico Baie Olivier repudia em absoluto o episódio de racismo ocorrido. E aí eu tô com a Lê aqui, Letícia Vidica, nossa querida parceiraça do CNN no plural. Lê, a gente está falando de um caso que viralizou, a gente está falando de uma mãe que se posicionou, que não ficou quieta em relação ao que aconteceu com os filhos dela, e que bom que não ficou quieta. Mas aí tem outras questões que a gente pode analisar aqui, né? A gente está falando, e a própria Giovanna deu entrevista falando isso. Eu sou uma mãe branca, que me posicionei e que fui atrás e combati, fiz o que as pessoas têm que fazer quando vem um caso de racismo, que é justamente ir lá e combater aquilo. Se fosse uma mãe preta, será que seria a mesma situação? Não, não seria, assim, acho que a gente tem três, esse caso que me chamou a atenção, Mari, desde ontem eu fiquei vendo muito, em 3 pontos, né? Primeiro, assim, a Giovanna e o Bruno têm uma consciência racial muito bacana, e eles estão no lugar que é do chamado privilégio, né? Falou-se tanto do privilégio branco. O que é isso? Existe um grupo na sociedade, uma sociedade que é racista estruturalmente, tem um grupo que tem mais acesso, mais oportunidades do que outros. E na nossa sociedade, em sua maioria, são os brancos. Então, a Giovanna, enquanto mãe, ela fez uso do seu privilégio branco para ir contra uma opressão. E as pessoas que estão nesses lugares, elas têm o dever, a obrigação e têm que ter a consciência de que em situações como essa, elas têm que reagir. Quem cala, consente. E só um adendo aqui, é importante dizer que a própria Giovanna reconhece isso, porque ela disse isso numa entrevista. E faz parte dessa consciência que você disse que eles têm, que é, eu tenho esse privilégio, como eu vou usar, digamos assim, esse privilégio para justamente combater uma luta que não é do outro, é uma luta de todo mundo. É uma luta de todo mundo. Então, essa consciência ajuda muito. E aí que a gente fala dos aliados. Ela sabe do lugar onde ela está. Uma mãe negra não poderia, infelizmente, não tenho filhos, mas se tivesse filhos e passasse nessa situação, eu não poderia reagir da mesma maneira. Todos os dias temos mães negras que têm seus filhos sendo vítimas de racismo, sendo vítimas de violência policial, perdendo seus filhos. E uma reação como essa elas não podem ter, mas por quê? Elas também são leoas, assim como a Giovanna foi. Mas elas teriam sua denúncia minimizada, relativizada, seriam tiradas de raivosas, né? E de vítimas, muitas vezes passam como criminosas. Então, infelizmente, a reação tem que ser outra. E uma outra coisa que chama atenção nesse caso é que não é só sobre privilégios e dinheiro. A questão é racial. Os negros, eles podem ascender, podem ter dinheiro, podem ter estudo, só que para um grupo da sociedade, um grupo que é racista, essas pessoas jamais poderão ter acesso. Eles estavam num restaurante em Portugal, numa região muito rica, havia um grupo de angolanos também no mesmo restaurante, e essa mulher, a atitude que ela tem é o pensamento do racista, né? Aqui você não vai acessar, esse é meu clube VIP, você não pode estar aqui. A Oprah Winfrey chegou a dar noticiar de que ela foi para a Suíça e foi impedida de comprar uma bolsa porque a vendedora virou para ela e falou, você não tem dinheiro para comprar, essa bolsa é muito cara para você. Eu já passei por situações em lojas onde
ninguém quis me atender, ou é muito caro, tem um produto mais barato. Por quê? É aquele viés inconsciente da sociedade de que negros têm que estar sempre no papel da servidão. Aqui você não entra. E uma última coisa que é importante dizer é que crianças negras são crianças negras e não apenas crianças. A gente cresce desde muito pequeno tendo que aprender a reagir, a se defender, porque tem que ter uma consciência racial. Então a Titi, uma menina de 9 anos, e o Blas de 7, se eu não me engano, passaram por essa situação que milhares de crianças negras passam todos os dias. Né? Eu tenho uma memória, só para fechar, de infância, onde eu tinha um amigo que me xingava todos os dias na escola. E aí a reação da minha mãe foi, ou você reage, ou quem vai apanhar é você. Eu tinha 6 anos de idade. Uma criança de 6 anos, aquilo mudou a minha vida. Por quê? Meus pais estavam me ensinando ali o que seria a vida para uma menina preta como eu. Ou você reage, ou a vida te bate. Então, acho que a gente tem que parar para pensar nisso, infelizmente. E a reação tem que ser de todo mundo. Todo mundo. É importante reforçar isso, né? Então, quando a gente fala de racismo, não é uma luta da Lê, não é uma luta das crianças, não é uma luta da Giovana, do Bruno, é uma luta minha, é uma luta sua que está assistindo ao Popverso, é uma luta de todo mundo como sociedade. Lê, você está aqui também para falar sobre outro assunto super importante, que é representatividade na política. A gente está num ano 2022, um ano eleitoral, a gente está num ano também que novas regras começam a entrar em vigor justamente para aumentar o número, aumentar a representatividade nesses cargos. Então, o que você trouxe para a gente hoje? A gente teve 3 casos aqui de 3 mulheres eleitas recentemente em situações que não eram tão comuns. A gente teve no Japão a Satoko Kishimoto, a primeira mulher a ser eleita para ser prefeita de um distrito lá em Tóquio. E a política japonesa é dominada por homens, ela foi a primeira mulher em 90 anos. A gente teve na Índia, que acabou de eleger sua segunda presidente mulher, a Draupadi Murmu, que é a primeira pertencente de uma tribo indiana a ocupar esse cargo. E na Colômbia, aqui pertinho da gente, a gente teve Francia Márquez, a primeira mulher negra, eleita como vice-presidente. E aí a gente olha, vamos ver aqui para o Brasil, como é que está aqui? E a professora Denilde Rosacker, da ESPM, ela fala uma coisa que é interessante. Se a gente não ampliar as vozes, você está sempre resolvendo os mesmos problemas das mesmas maneiras. Eleição é representatividade. Então, quem está ali representa um grupo. Se eu não me vejo lá, como é que a minha pauta chega? Né? Vamos ver, a sociedade brasileira é diversa, mais da metade é negra e mais da metade é mulher. Só que aí, se a gente olhar 2018, por exemplo, as últimas eleições para presidente, dos candidatos, 68,4% eram homens e só 31,6% eram mulheres. Se você falar de brancos e negros, quem se reconhece enquanto negro, só 10,86% e os brancos 52,4%. Né? Aí, beleza, a gente tem a Câmara dos Deputados. Como é que é a nossa Câmara hoje? Maioria masculina, maioria branca, um número pequeno de mulheres, só 15%, negros, né, pretos e pardos, mas vamos falar quem se reconhece enquanto preto, só 4,09%. E aí você tem, por exemplo, sei lá, decisões sobre aborto, decisões sobre pobreza menstrual, decisões sobre questões femininas sendo tomadas por homens que não fazem ideia do que isso significa. Decisões sobre a comunidade LGBTQIA+, sendo tomadas por homens hétero. Então, esse é o impacto dessa representatividade, é justamente você poder se sentir representado e saber que o seu interesse está sendo atendido, né? Exatamente. Só que nada funciona só por amor, né? Às vezes tem que ser pela dor. Nas eleições desse ano, a gente está com 2 novas normas que justamente querem aumentar essa representatividade. Uma delas é uma emenda nacional que quer garantir a aplicação de 30% do fundão, que, para quem não sabe, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo justamente para destinar grana nas campanhas eleitorais. 30% desse fundo e das cotas de TV e rádio tem que ser para candidaturas femininas, por exemplo. E em 2020, nas eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral também definiu que a distribuição dos recursos tem que ser proporcional para os candidatos negros que o partido tiver. E quando você tiver candidatas, 50% tem que ir para mulher branca e 50% para mulheres negras. Fora isso, existe uma movimentação da questão LGBTQIA+, né? Tem hoje uma chamada Aliança LGBTQIA+, que criou uma iniciativa chamada Vote com Orgulho. E aí uma coisa bem interessante, só em 1 mês e meio dessa campanha toda, eles aumentaram em 76% o número de candidaturas LGBTs. Então, tem gente fazendo, olhando para isso, para que as coisas
tentem mudar um pouquinho, né, Mar? E eu sempre gosto de lembrar, Lê, que quando você vem aqui, você sempre fala: a minha trajetória profissional, Mari, mulher branca, é uma, a da Lê, trajetória profissional, mulher preta, é outra. E isso também tem relação na política. Então, a trajetória de uma mulher branca na política, a trajetória de uma mulher preta na política é diferente. Vamos ouvir agora o Fábio Esteves. Fábio Francisco Esteves, coordenador substituto da Comissão de Promoção da Igualdade Racial do TSE. Olha só. Mulheres negras e mulheres brancas têm trajetórias diferentes no processo político eleitoral, completamente diferentes, né? Mulheres já são discriminadas, mas mulheres negras são duplamente discriminadas, né? Por serem mulheres e por serem mulheres negras, portanto, pretas ou pardas. Então, quando, dentro do quantitativo de recursos destinados a candidaturas femininas, o TSE fez questão de dizer, olha, parcela desse recurso deve ser destinada a mulheres negras. Obrigada, Fábio, por acrescentar aqui na nossa conversa. E Lê, obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, estou aqui todo dia, só me chamar. Só um bastidor, a Lê é muito fã dos nossos telões. Gostou do de hoje? Adoro, eu já quero ir para a parede do meu quarto. Dá tempo de mais notícias bem rapidinho antes de a gente encerrar o Pop Verso. A mixtape, uma das mixtapes do Mac Miller, que é um cantor que morreu em 2018 com só 26 anos de idade, que foi inclusive lançada há 11 anos, finalmente está disponível nas plataformas de streaming. Eu tô falando da mixtape I Love Life, Thank You, um projeto que reúne as 13 faixas do Road to a Million Fans. Desafio. Como funcionava esse desafio? Ele lançava singles no SoundCloud cada vez que alcançava uma meta de seguidores no Twitter. Ele começou com 300 mil seguidores, ultrapassou 1 milhão. Mac Miller é sensacional, vale super a pena ouvir. Agora, mudando de assunto, você que assiste Euphoria sabe quem é o Angus Cloud, que é um dos atores, eu me atrevo a dizer que um dos melhores atores da série, um dos melhores do elenco. Ele postou ali um carrossel no Instagram dele, ele é super fashion, né? E aí, do nada, no meio do carrossel, tinha uma foto com essa camiseta da Mangueira. E aí todo mundo ficou sem entender a escola de samba, né? Só que aí a própria escola de samba foi lá e comentou: somos a maior escola de samba do planeta. Maravilhoso, achei super fashion. Agora imagina só, você tá numa festa em Las Vegas e do nada você recebe um pedaço de pizza. Mas não de qualquer pessoa, da Katy Perry. Pois é, gente, ela foi acompanhar a apresentação de uma amiga dela numa boate em Las Vegas, a Mia Moretti. E aí, além de dançar, curtir e tal, ela catou aí, ó, essa caixa de pizza e saiu jogando pra galera. Amei! Imagina só, que situação mais aleatória. Mas tudo bem, a Katy Perry, ela é sensacional, então essa pizza devia estar boa só porque veio dela, sabor Katy Perry. E ó, antes de encerrar o Pop Verso de hoje, eu queria só contar pra vocês que amanhã a gente tem convidada super especial aqui no programa, GK, Jéssica Caiani, mais conhecida como dona da maior farofa do mundo. Será que ela vai convidar a gente pra farofa? Podia, né? Vamos perguntar amanhã? Amanhã a gente pergunta. A gente se vê, gente.